E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer mais um Fast Review do dia 20 de maio, quarta-feira. Então bora pro gráfico. Bom, para começar, hoje a gente abriu o gap com 730 pontos de alta. Após esse gap a gente teve uma leve lateralização aqui, formando uma bandeira. Eu estava enxergando uma bandeira, olha só, um canal, basicamente um canal estreito aqui, só que bem lateral, bastante sombras aqui. E interessante que se a gente fizer o movimento de retração aqui, olha só que interessante. Peguei a mínima e a máxima disso, porque com o gap assim é como se a gente tivesse um candle azul aqui. Então, sabendo disso, eu peguei nossa retração, coloquei na mínima, coloquei na máxima. E essa bandeira, ela veio até esse ponto. Chegou nesse ponto, veio testar a média, 1/3 de retração e o fundo do canal. Aqui ficou muito interessante para a gente fazer uma compra. Bom, aqui essa operação foi muito interessante, dava para a gente ter comprado aqui. Colocava um stop abaixo e arriscaria, né? Como estava numa lateralização, a gente poderia esperar o movimento, então a gente poderia realizar aqui no topo desse canal, ou até mesmo esperar uma barra boa, como veio essa barra aqui de rompimento, e realizar no topo dessa lateralidade. Bom, falando dessa barra de movimento, a gente teve ela, veio com muita força, só que logo depois a gente teve uma barra vermelha, também não confirmando tanto o rompimento. A gente também poderia enxergar esse movimento aqui de ontem, que teve aquele topo triplo. Eu tracei essa linha e olha só onde o preço veio buscar. Veio exatamente nesse ponto, voltou, testou novamente a média. Aqui até teve uma tentativa, buscou a mínima do dia, só que falhou, fez esse candle aqui com muita sombra, testou a média móvel e continuou o movimento. Bom, com essa continuidade de movimento, o mercado veio testar esse topo aqui. Ele chegou aqui, teve bastante barras amontoadas, sombra, e não ia para um lado nem para o outro, mais uma lateralidade por aqui, até que veio esse candle aqui. Esse candle aqui é bem interessante, porque ele fechou em um lugar que os outros candles não estavam conseguindo fechar. Você pode reparar bastante sombra por aqui, olha só. Eles não conseguiam fazer isso. De repente veio esse candle e fez. Ele fechou exatamente aqui. Eu vou até marcar o nível para vocês entenderem. Olha só. O fechamento mais baixo foi nesse nível. De repente veio esse candle e fecha aqui, numa lateralidade. Isso aqui deu uma impulsão para todo esse movimento que a gente está vendo aqui. Logo depois veio essa barra tentando reverter. Depois, algumas barras de venda pequenas, com sombra, mais uma barra compradora aqui, depois mais um desse candle de impulsão. Um candle que fechou em novas mínimas, onde o mercado não estava conseguindo fechar. Ele fechou, furando também a média móvel. Bom, depois desse candle veio esse candle bem fraco de força, tentou reverter, obteve bastante sombra, depois a continuidade na baixa aqui. Muitas pessoas estavam esperando o fechamento do gap logo depois dessa pernada grande de baixa, mas nessa zona a gente encontrou bastante suporte, muitas pessoas comprando nessa região, não querendo deixar fechar o gap. Então depois que o mercado chegou nessa região, a gente teve uma barra de alta, toque na média, veio um candle de venda bem forte, depois alguns dojis de compra, mostrando fraqueza do lado do comprador, mais um candle vermelho de continuidade, testando novamente essa área com bastante sombra. Ele volta, faz o toque na média novamente, tenta romper, não consegue, volta para cá, forma um doji, mais um candle forte de venda. Ele vem, testa essa área e finalmente fecha o gap. Nesse candle aqui acontece o fechamento de gap, olha só, exatamente na linha, para depois voltar tudo, fechar um martelo assim, sem força, e aí os compradores entraram com tudo novamente, colocando um candle forte, um doji, um candle bem fraco, com bastante sombra,
porém depois veio esse candle aqui rompendo esse range aqui de lateralidade, bastante sombra, e ele rompeu, e olha que interessante, ele veio buscar exatamente essa linha que a gente tinha marcado. Ele vem, busca essa linha novamente, tenta romper, não consegue romper. Ele vem, testa essa linha novamente, rompe, volta, não consegue fazer um rompimento bem sucedido. Os vendedores colocam 4 barras seguidas aqui, não tão grandes, mas com continuidade. Faz o toque, faz o teste aqui na média móvel, volta, fica numa pequena lateralidade aqui novamente. Depois, o mesmo caso que aconteceu aqui em cima. A gente tem uma barra fechando em níveis que não estava fechando antes. Opa! Aqui, olha só que interessante. A mesma coisa, impulsionando essa queda. Bom, aqui no caso, novamente, essa região de suporte sendo testada e não conseguindo, o mercado não conseguiu romper isso aqui. Assim, colocando mais um candle de compra forte, dando impulsionamento para esse canal estreito de alta aqui, bem pequeno, só que 5 candles seguidos de compra, fechando exatamente na linha. Bom, aqui no diário a gente teve uma barra doji, que é uma barra que não vai nem para um lado nem para o outro, ou seja, não confirmando esse rompimento. Depois desse rompimento, a gente esperava continuidade, barras fortes, levando para cima o preço, só que a gente teve esse candle bem fraco, com bastante sombra, esse primeiro, e agora um doji fechando no mesmo preço da abertura. Vou mostrar nos 5 minutos aqui onde a gente estava, olha só, a abertura e o fechamento ficou na mesma linha, então fechando um doji aí nessa quarta-feira. Bom, a análise de hoje foi essa, muito obrigado por assistir, não esquece do like, se inscrever e comenta alguma coisa. Compartilha esse vídeo com algum amigo também que gosta de mercado financeiro e trade, vai me ajudar bastante. Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.